Bem-vindos a mais um programa. O tema é Emancipação da Mulher no Brasil. A luta pela equiparação de direitos entre homens e mulheres no Brasil e no mundo é um longo processo com idas e vindas, mas sempre com avanços significativos. A emancipação da mulher no Brasil começou ainda no século XIX, pela luta em torno de 3 direitos fundamentais: educação, profissão e voto. Nesse programa, vamos analisar esse movimento pela libertação da mulher, iniciado no século XIX, continuado no século XX, até o presente momento. E a minha convidada é a professora Constância Lima Duarte, professora da UFMG e também pesquisadora do CNPq. E acaba de lançar um livro sobre esse tema extremamente interessante que chama Imprensa Feminina e Feminista no Brasil, século XIX. Bem-vinda, professora, é um grande prazer tê-la aqui. Vou começar pela apresentação do livro. Qual o propósito da obra? O propósito da obra principal, eu penso, seja contribuir para divulgar um pouco da história da mulher brasileira. É uma história pouco conhecida, uma história pouco contada. Eu penso que este livro reúne elementos que vão permitir os interessados, as pessoas interessadas, a conhecer um pouco mais essa história. Normalmente as pessoas acham que o movimento feminino e feminista que tenha começado mais no século XX, mas o seu livro é dedicado ao século XIX e a gente percebe que ele foi um movimento efervescente e bem distribuído nas várias regiões brasileiras. É isso mesmo, professor? Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer para minhas alunas, para as jovens, que os jovens de hoje pensam que o mundo já sempre foi assim, como elas começou com eles, né? Ou começou com eles. E não, e tem uma história. Então, o fato de não conhecer essa história, né, pensar que o feminismo nasceu ontem ou antes de ontem, não é bem assim. Quer dizer, falta conhecer exatamente essas primeiras mulheres, essas primeiras que deram a cara a tapa, que se colocaram à frente do seu tempo mesmo, defendendo ideias absolutamente utópicas naquele momento. Como escrever um livro sobre a mulher com referência ao século XIX? Qual foi e qual a dificuldade de acesso às fontes para poder escrever o livro, professora? Essa pesquisa, ela já caminha há alguns anos. Sim. Ela já tem vários anos, sim, mais de 10. E quando eu comecei, para conhecer cada um desses jornais que eu encontrei, que eu relaciono no livro, foi necessário ir às bibliotecas, ir aos acervos, pesquisar fragmentos de jornais, ou jornais se tornando, poeirinha, se perdendo no tempo. Desintegrando. Desintegrando, com certeza. Então, esse foi o começo da pesquisa. Eu peguei muitos jornais assim. Com o tempo, a pesquisa sofreu uma grande revolução, digamos. Em que sentido? No sentido digital, né? Foi digitalizado. Então, hoje eu posso fazer quase. Poderia fazer uma pesquisa semelhante sem sair do meu escritório, sem sair da minha casa. Apenas porque muitos são os acervos que já estão digitalizados e disponibilizados para os pesquisadores pela internet. Isso é uma outra grande conquista que o Brasil desenvolveu a partir dos mestrados e doutorados. Nós criamos condições de pesquisa no Brasil que se igualam aos outros países, não é isso, professor? Com certeza, tem razão, porque é esse trabalho de digitalização, né, de colocar online, disponibilizar esse material absolutamente inédito, que há pouquíssimos exemplares, né, à mercê, à mão de qualquer pessoa. Perfeito. De quem se habilitar. Como o livro foi recebido pela crítica, ou a crítica é sempre um problema, professora? Não, foi muito bem recebido. Foi recebido, eu penso, com surpresa.
Foi muito, causou a surpresa o número de jornais aqui elencados. É um dicionário ilustrado. Sim. Então, as ilustrações, o fato de, não só as informações que eles contêm, mas o formato mesmo do material. Perfeito. Isso, eu acho que continua recebendo com surpresa, tendo em vista esse programa. A senhora, no título, fala imprensa feminina e feminista. Como é que se distinguia essas duas dimensões no século XIX? Já estavam presentes? Sim, sempre estiveram, sempre estiveram. A imprensa feminina é aquela que eu, assim, grosseiramente, simplificadamente uma característica falando, geral, né? Seria aquela dirigida para a mulher numa visão mais conservadora. A mulher enquanto dona de casa, mãe de família, a mulher criada para ser esposa, cuidadora das mãe, crianças, cuidadora do a maternidade. Exatamente. Então, essa imprensa feita por homens e por mulheres, diga-se de passagem, que tinha esse viés de formar, de educar a mulher para ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa. E o lado feminista? E o feminista é a que reivindica direitos. Sim. É aquela que ousa, né? Que ousa pedir direitos às mulheres, direito de ser educada, de ir à escola, de ter profissão. E por aí vai. Quais são os grandes direitos ou as grandes reivindicações e bandeiras do movimento de emancipação da mulher no século XIX? A primeira bandeira, a primeira necessária, foi a da educação. Sim. Porque a mulher não era considerada nem um ser inteligente, nem um ser dotado de razão. Isso no começo do século XIX. Então, foi necessário, as mais lúcidas, as primeiras mulheres que perceberam, que tiveram acesso à educação, logo começaram a reivindicar também instrução e educação para seus pares. A cultura e a educação liberta, não é isso? Com certeza. Com certeza. Com certeza. E a profissionalização? Também, aí é um passo posterior. Essa conquista das mulheres, dos direitos das mulheres, ela veio num crescendo. Né? Primeiro, serem alfabetizadas. Depois que eram alfabetizadas, começaram a pleitear logo o ensino médio, claro. Né? O ginásio. Ou seja, logo depois que eu falo, mas décadas depois, quando a universidade. Elas conquistam a universidade? Ainda foi no século XIX? No século XIX. Foi em 1872, olha só, o Império, né, permitiu às mulheres, isso influenciado pelas ideias europeias, pelos países que ele conhecia bem, da Europa, que permitiam o acesso das meninas, das moças, à faculdade, às universidades. Então, permite-se aqui também. Só que vai durar pouquíssimo tempo. Vai durar muito pouco tempo, porque com a República, no momento em que temos a República, o que deveria ser uma outra etapa, uma outra estágio... A libertação feminina, Claro, né? claro. Houve um recuo. Mas aí o Pedro II, Dom Pedro II, teve um papel importante, que era um cara muito aberto, muito moderno. Permitiu o acesso atendeu às demandas que havia naquele momento em vários periódicos, de permitir o acesso das meninas, das moças, à universidade. Perfeito. De medicina e direito. Sim, direito, né? No segundo bloco, nós vamos trabalhar o movimento de emancipação da mulher ao longo do século XX. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando a emancipação da mulher no Brasil. No primeiro bloco, nós trabalhamos o livro Imprensa Feminina e Feminista no Brasil e trabalhamos exatamente a luta feminina e feminista ao longo do século XIX. Já deixamos no ar que nós vamos dedicar esse bloco à emancipação no século XX. Mas no bloco anterior, a senhora mencionou que as mulheres tiveram acesso à universidade em 1872. Com a vinda da República em 1889,
Foi retirado esse direito às mulheres? Foi. Assim mesmo? Isso é surpreendente, porque havia muitos jornais femininos e feministas republicanos, voltados para a República, botando toda a fé no movimento republicano. Claro. E quando o primeiro ministro da Educação, quando ele assume a posse, quando ele assume Benjamin Constant, quando ele assume, o primeiro ato dele foi dizer que a partir daquele momento positivista, a partir daquele momento, todas as mulheres que estivessem em qualquer universidade brasileira, estava cancelada a sua matrícula. Então, houve um recuo e houve um atraso de, no mínimo, 30 anos na história intelectual da mulher brasileira. O que é interessante, pelo menos. É até muito curioso isso, porque, na verdade, a literatura tem até acentuado o modernismo do positivismo no Brasil, mas não com relação à mulher, então? Sim, não com relação à mulher. E é relativo. O modernismo já ocorreu na literatura, só vai acontecer na década de 20. Sim. Então, a Primeira República já estava para trás. Eu estou trabalhando talvez menos modernismo na literatura e mais modernização industrial, política, etc. E no século XX, como foi a luta de emancipação? Eu sei que a senhora está trabalhando um segundo volume dedicado ao século XX. Como anda a pesquisa, professora? Avançada, está bem adiantada, mas falta ainda bastante. É interessante que até meados do século XX, até meados do século XX, os periódicos se misturam, femininos, feministas, aqueles que pleiteavam um avanço, reivindicavam alguns direitos, e outros que mantinham, que endossavam o conservadorismo, o papel conservador da mulher como dona de casa, mãe de família, etc. Sim. A partir temos um movimento, na primeira metade do século XX, em prol do voto e do direito ao trabalho também, do trabalho remunerado, da profissionalização. Mas isso seria as primeiras décadas do século XX, até 30? Sim. Porque em 30 ele é consagrado o direito ao voto, né? Sim. Que começa a ser reivindicado ainda no século XIX. Ainda no século XIX. Há jornais e jornalistas empenhadas em impedir o voto. Não havia, é interessante observar, que no mundo não há notícia de outro país que as mulheres votassem, e havia brasileiras em 1870, 1880 pleiteando isso. A Suíça, que é um país moderno, avançado, urbano, só muito recentemente a França, em 1940 e tantos. Pois é. Imagina que foi votar. Quando ganha proeminência a luta pela emancipação da mulher no século XX aqui no Brasil? O movimento, essa luta pela emancipação que você está falando, ela tem ondas, ela tem momentos, ela não é ininterrupta. Ela vai, é como se fossem ondas que avolumam e refluem. Claro, então, não é uma constante, ela não vai só numa direção. Isso parece ser o ritmo da história, não é? Não? Parece. Vale para a mulher, vale para as outras coisas. Então, uma jornalista italiana que fala do backlash. Do backlash seria a cada avanço, a cada conquista feminina, havia sempre um movimento contrário de refluxo, de recuo, de cobrar da mulher esse posicionamento e tentar voltar para trás a sua conquista. Então, respondendo a sua pergunta, então se nos anos 30 tivemos um grande movimento em prol do voto, ele vai renovar, ele vai ser renovado principalmente nos anos 70, 60, 70, junto com o movimento feminista mundial, nos países, no mundo ocidental, pelo menos. No século XIX, teve influência externa, ou a influência externa no movimento feminino e feminista é muito mais forte no século XX? Não, sempre houve. Sempre houve. Sempre houve movimento, a influência externa. A Nízia Floresta, por exemplo, considerada a nossa primeira feminista, ela é uma tradutora livre do famoso livro da Mary Wollstonecraft,
Vindications, né? Então ela traduz, quer dizer, tinha as nossas escritoras, nossas jornalistas, nossas primeiras feministas tinham conhecimento, viajavam ou tinham informações do que estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, e recebem essas informações e adaptam as reivindicações para a mulher brasileira. Enquanto a francesa estava pedindo o ensino universitário, por exemplo, Nízia Foresta, em 1832, com seu livro Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, vai pedir que a mulher seja educada. Seja alfabetizada. Educação fundamental. Fundamental. É isso aí. Que nós só fomos obter a universalização da educação fundamental nos anos bem mais recentes, né? Exatamente. A senhora fala sempre o feminino e o feminista. Ganha mais destaque o feminino ou o feminista ao longo do século XX? Por incrível que pareça, continuam os dois caminhando lado a lado. Sim. É a força do conservadorismo, eu penso. Enquanto alguns periódicos tentam avançar, tentam questionar o status quo, tentam questionar a situação da mulher, outros tentam segurar, privilegiar ou destacar o papel, a função, o papel natural da mulher de mãe de família. Então, eles que aqui e ali, num momento, numa década ou noutra, sobressai um tipo de reivindicação, no caso, feminista. Mas tem os dois. Nas revistas femininas que temos hoje, quer dizer, poucas falam em feminismo. Sim. Nas revistas femininas. A Cláudia teve, só pulando, dando um salto, ela teve uma grande transformação de feminina, de revista feminina, para a dona de casa, querer fazer os seus banquetes, e a mãe de família, a mulher mãe de família principalmente, em oposição à revista Nova, que era para mulher sexualizada e solteira, independente, etc., etc., agora se transformou. Eu acho que ouvindo os apelos mesmo e a transformação dos tempos. As vozes dos tempos, as vozes do tempo. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar a emancipação feminina ao longo do século XXI. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema emancipação da mulher no Brasil. E trabalhamos no primeiro bloco esse movimento no século XIX, no segundo bloco esse movimento de emancipação no século XX, e deixamos no ar que iríamos dedicar o terceiro bloco à atualidade. Nós estamos trabalhando a imprensa feminina e feminista no Brasil. Como situar o movimento feminino e feminista no século XXI? Eu penso que o século XXI se revelou uma surpresa. Porque no sentido de que o feminismo, que estava tão pouco prestigiado, tão esquecido, tão deixado de lado, recebido com tanto preconceito mesmo, por parte não só dos homens, mas das mulheres também. Mulheres feministas que tinham um comportamento feminista, uma atitude com o maior preconceito contra a palavra, contra o rótulo, medo de ser considerado. Eu vejo isso muito na literatura. Sim. Então, o século XXI... Mais uma onda favorável. Uma grande onda. Surgiu houve uma renovação do feminismo. As jovens feministas acordaram, se deram conta do momento em que elas estavam vivendo e do quanto era necessário. A UFMG, de repente, eu posso dizer, se viu invadida nos corredores por cartazes contra o machismo, contra os professores que assediavam as alunas, contra os colegas que assediavam. Então, de repente, começou uma movimentação, ao mesmo tempo, de denúncias de preconceitos, de violações, de estupros acontecidos no estacionamento, nos banheiros, campus da universidade.
De repente, a universidade, de repente que eu falo de 3, 5 anos, 10 anos para cá, elas acordaram. Então, houve uma renovação do feminismo, um novo impulso, uma nova onda. Em que medida, digamos, as disciplinas tratam da questão de gênero e da questão feminina e feminista? Eu acho que pouquíssimo. Pouquíssimo. Na letras, muito poucas tratam especificamente da literatura de autoria feminina, na história ou nas ciências políticas. Eu acho que algumas, simplesmente por trabalho espontâneo ou individual de uma ou outra professor, que aborda a questão de gênero. Né? Mas continuando ainda a sua primeira pergunta, a questão é necessário, o movimento feminista do século XXI, eu acho que está muito atento, principalmente, à questão desse preconceito contra a mulher e da violência contra a mulher. Pois é. Porque por mais que tenhamos conquistado, por mais que tenhamos avançado nos últimos anos, nas últimas décadas, no último século, né? A mulher, nossa presidenta, está aí, um exemplo da conquista dos deputados, não vem ao caso ao número nem nada, mas há ranço, há nichos patriarcais que predominam, que persistem, que insistem em persistir. A violência contra a mulher é uma delas. Esse seria um dos maiores problemas que ainda comete a mulher? Grandes problemas, eu penso que sim. Mudar uma mentalidade do rapaz, porque é um problema que atravessa geração, atravessa classe social, atravessa raças, tudo. Então você encontra homens espancando, matando mulheres de qualquer idade. O garoto de 18 anos bate ou mata sua namoradinha de 15 ou 16 porque ela quis terminar o namoro, por exemplo. Sim. Né? O homem de 45, de 60, mata a esposa porque ela quis separar. Então, eu acho que o grande nicho patriarcal, grande questão a ser ainda debatida no nosso século, nos nossos dias, é a questão da violência contra a mulher. E a Lei Maria da Penha, que balanço se pode fazer, professora? É um avanço, com certeza é um grande avanço a essa lei. Mas está sendo ainda pouco. Claro. Ainda é pouco, porque as denúncias, os assassinatos atua não mais no setor repressivo, quando, na verdade, nós precisamos de um movimento de libertação. De educação, de respeito. Né? A mulher não é posse, não é objeto. Nenhum homem tem direito de considerar sua namoradinha, sua mulher, sua amante, sua companheira como objeto seu. Né? Que só eu uso, jogo fora, eu desprezo, não é assim. E as delegacias voltadas aos problemas das mulheres têm funcionado a contento? Que avaliação se pode fazer? Isso é resposta, eu sei pelos jornais, pelo que leio, sei do preconceito que ainda há contra as mulheres na maioria das delegacias. Naturalmente não nessas específicas de mulher que tratam da questão de gênero. Mas, na maioria, a mulher corre o risco de ser ainda culpabilizada de ter sido violentada, de ter sido assediada. Sim. Percebe? Como elas são recebidas é mais ou menos assim. Mas como você estava vestida? O que você fez para ele fazer isso? Claro, então, ainda corre o risco de ser culpabilizada. E as duas dimensões, feminina e feminista, o movimento vai em que direção nessa nova onda no século XXI? Ai, que bom, que boa pergunta. Eu penso que no vertente feminista. Sim. Eu penso que essas jovens feministas, essas jovens meninas, hoje eu acho que não vão deixar voltar atrás. Eu penso que não há volta. Eu penso, quero acreditar, estou empenhada em acreditar. Sim, mas a correlação de forças parece que está indicando nessa direção, não é não? Eu acredito. Perfeito. Eu quero crer que sim. Nós estamos também vivendo uma crise bastante acentuada, tanto econômica quanto política, né? E eu sempre tenho trabalhado aqui para pensar exatamente o futuro do Brasil. O Brasil é maior do que suas crises, professor? Precisa ser, né? Deveria ser, precisa ser. Agora, o Brasil é grande demais. Sim. É grande demais.
Então é difícil articular os interesses lá do norte com os do sul, com os do centro, né? Nós temos preconceitos regionais. Sim. Né? Nós temos, não vou citar as regiões, mas sabemos disso, que é tão grande que cabe até isso, o preconceito de uma região contra a outra, Perfeito. de um menosprezo, vemos isso a todo momento Sim. acontecer, em Perfeito. Declarações. Agora, o sucesso das Olimpíadas elevou um pouco a autoestima do brasileiro. Não? Ainda bem. Ainda bem, é merecido, né, Claro, com certeza. Vendemos uma bela imagem lá Com fora. certeza. Batalha o quê? Do governo Lula e Dilma. Sim. Eles é que trouxeram as Olimpíadas e deram as condições. Sim. Isso é inegável e não foi muito dito. Perfeito. Né? E nós conseguimos exatamente vender uma imagem extremamente positiva do Brasil a despeito da crise que nós vivemos internamente. E aí, apostar no Brasil é exatamente não só a nossa obrigação, mas o nosso compromisso. Queria agradecer muito a sua presença, cumprimentá-la pelo livro, um livro de excelente qualidade, muito bem escrito, uma pesquisa extremamente importante sobre um tema pouco conhecido e pouco explorado no Brasil. E eu espero exatamente que ele seja um livro que venha exatamente educar a emancipação da mulher nessa nova onda feminina e feminista, não é isso, professor? E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.